Irmãos e meus amigos, a todos eu cumprimento com a paz do Senhor. Que essa paz que excede todo o entendimento, guarde as vossas mentes e os vossos corações até a volta de Jesus Cristo. Abramos, portanto, a palavra do Senhor Jesus no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, e leiamos os dois primeiros versículos do texto citado. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículos 1 e o versículo 2. Com muita alegria, eu abraço a todos quantos estão nos ouvindo através da Rádio Paz FM, bem como os nossos internautas. Que o Senhor Deus te abençoe e que a sua soberania te alcance em tuas mais profundas necessidades. Ao pastor Samuel e os demais pastores aqui, eu agradeço pela oportunidade que me é concedida. Lucas 15, versículos 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém. Toma o seu assento, mantenha sua atenção voltada para cá. Eu quero nessa noite, dentro de alguns instantes, descrever para vocês, dar um lampejo da gloriosa pessoa de Jesus de Nazaré. Todos vocês que estão aqui presentes, bem como aqueles que têm costume de ler os evangelhos, ler a palavra de Deus, devem saber que os evangelhos descrevem o autorretrato de Jesus. Nós não temos nenhuma foto, nenhuma caricatura que mostre para nós como era, se Jesus era loiro, dos olhos azuis, como era a cor do seu cabelo, a cor da sua pele. Nós não tivemos acesso a essa informação. John Piper dizia que o que define Jesus como um ser singular é um conjunto de características que faz dele uma pessoa extremamente gloriosa. Mas o evangelista Lucas, no texto que eu acabei de ler, Lucas ele não foi contemporâneo de Jesus, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Lucas escreve o seu evangelho a partir das informações que ele recebe de testemunhas oculares. Na verdade, ele escreve dois livros históricos. Um é o seu próprio evangelho, chamado Evangelho segundo escreveu São Lucas. O outro é o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Mas especificamente no evangelho que contém o seu nome, Lucas, ele descreve a maravilhosa pessoa de Jesus. Ele, de alguma maneira muito contundente, a partir das informações que ele recebe, ele conta alguns episódios impressionantes acerca do ofício de Jesus quando aqui esteve. E essa é uma das maiores notícias que o mundo pode saber, é que um dia Deus visitou o nosso planeta na pessoa do seu Filho. Será que existe uma notícia mais alvissareira do que essa? Deus visitou o nosso planeta, e o fato dele ter pisado aqui mudou para sempre até a maneira como se conta os dias, porque depois que aqui ele esteve, até os anos passaram a se contar antes e depois de Cristo, face o impacto glorioso da sua visita. E aqui nesse texto, especificamente nesse capítulo que nós acabamos de ler, o que Lucas descreve para nós é a sociabilidade de Jesus. É um Deus bem diferente dos deuses dos antigos, das divindades antigas, que enquanto aquelas divindades antigas queriam se manter distante dos seus adoradores, o que Lucas mostra para nós é um Deus chegado, é um Deus que chega perto de nós na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Então, essa é a primeira característica que Lucas elenca para nós aqui, a sociabilidade de Jesus. Jesus, ele gostava de gente, Jesus apreciava a companhia das pessoas. E todos quantos chegaram perto de Jesus são justamente as pessoas que se sentiam necessitando de Deus. As pessoas sentiam, precisavam de Deus, elas podiam recorrer a Jesus, e Jesus, de uma maneira muito gloriosa, podia atendê-las em suas mais profundas necessidades. O texto diz que os fariseus, que eram uma casta de rabinos, que observavam profundamente a Torá, a lei, que compreendia de Gênesis a Eclesiastes, eles estavam o tempo todo com a Torá na mão, fazendo leitura, observando as nuances da lei. Eles viviam, de fato, de uma maneira muito próxima da lei, procurando, inclusive, acredita-se, que assim como o brasileiro tem a maçã como símbolo do pecado, para os judeus o símbolo do pecado seria a romã. E então dizem os estudiosos que alguns judeus pegaram a romã, partiram e conseguiram extrair 62 caroços da romã, e para cada caroço fez um preceito. Então existia preceito para tudo, né? Vocês verem como eles viviam à risca da lei, eles eram observadores da lei profundamente.
E se tem uma coisa que estava na cabeça dos fariseus, era que um homem santo não poderia de maneira nenhuma se envolver com pecadores. Acredita-se à luz de Levítico que se porventura um leproso tocasse num sacerdote ou no homem de Deus, havia possibilidade daquela pessoa ficar também subordinada à maldição, visto que eles entendiam que essas doenças eram consequências de maldição, sei lá. Mas o fato é que em Jesus Cristo, Jesus não somente permite que os leprosos toquem nele, como ele também às vezes toca em alguns deles, não tem problema nenhum. Pensa numa pessoa sarada, era Jesus, que não tinha problema de tomar nenhum anticoncepcional para dormir, não tinha nenhum problema. Se você quiser saber como é que um homem funciona, olha para Jesus Cristo. Como dizia Pac Lozani, em Jesus nós vemos como Deus é e como os homens devem ser. Jesus é o protótipo perfeito de como o homem deveria ser curado, sarado em toda e qualquer circunstância. Jesus é Deus vivendo no meio dos homens, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você já percebeu que quando a gente fala dele, a gente fica mais eufórico? Porque o nome de Jesus é uma coisa tão gloriosa, tão maravilhosa. Não há mensagem mais gloriosa de se pregar do que um Deus eterno que habitava às alturas, cujos céus dos céus não pode conter, se comprimiu no ventre de uma virgem, nasceu e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa eterna felicidade. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Quando o grande arauto do Evangelho Paulo, o homem formado em 3 culturas, grega, hebraica e romana, foi falar acerca da humildade, ele nem usou a si mesmo como símbolo disso, visto que ele também era uma pessoa humilde, mas ele olhou para Jesus e disse: tende em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que se devia considerar, antes esvaziou-se a si mesmo, e assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Esses fariseus que viviam norteados pela lei, viram Jesus de Nazaré no ofício do dia a dia. Jesus chega mais cedo na casa de Simão Pedro, que era a casa onde ele viveu algum tempo. Jesus estava em casa e logo a multidão da cidade percebeu que ele estava em casa e muita gente afluiu para a casa onde ele estava. E diz a Escritura que eram publicanos e pecadores. Essa é a sigla deles, publicanos e pecadores. E Jesus ficava à vontade no meio deles. Impressionante. O que tirava Jesus do céu eram os fariseus. Com os pecadores, Jesus não tem problema. Ele mesmo disse: eu não vim para salvar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, no meio de pecadores, ele está em casa, tranquilo demais, todo mundo conversando, o pessoal tocava nele. Há um texto lá em Marcos que diz que as pessoas ficavam tão à vontade, se arrojavam sobre ele, e ele não repreendia ninguém. Às vezes até a hora de almoçar, de tomar o lanche, ele até perdia a hora, porque ele mesmo, como já havia dito em João 4, ele disse: uma comida tem para comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade de Jesus passava por esse processo glorioso de anunciar aos homens a salvação que estava proposta lá na cruz do Calvário, onde ele um dia subiria e derramaria o seu sangue para remir pecadores. Então, de repente, os fariseus, essa casta de religiosos, olham para aquela atitude de Jesus e diz: este recebe pecadores e come com eles. O que na verdade eles estão dizendo é: se esse homem realmente fosse profeta, ele logo escolheria as companhias com as quais deveria andar. Aí então, para poder confrontar, para dar uma resposta a essa atitude dos fariseus, ele conta 3 parábolas. Jesus era bom para contar história, ele era um grande contador de história. Se porventura tem alguém aqui que se acha que é um bom pregador, você tem que ouvir Jesus, porque até hoje eu nunca vi Jesus usando aquele sapato mirabolante, nunca vi Jesus entrando no reteté, fazendo nada esquisito do que se faz hoje. Eu via Jesus, à semelhança de um rabino, sentado e abria a boca e dizia: olha, o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Uma outra parte da semente caiu no pedregal. As pedras, a raiz era pouca, veio o sol, secou e morreu. Outra parte caiu em boa terra e produziu, etc, etc. Aí ele contava a parábola e dava as costas e ia saindo. Quem quisesse realmente saber o significado da parábola, ia atrás dele, porque aí ele já chamava a pessoa para um relacionamento, porque apenas ouvir o Evangelho não significa muita coisa. O que tem que fazer é ouvir o Evangelho, entender o Evangelho e aceitar a proposta do Evangelho. E o que o Evangelho hoje diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então Jesus, para poder confrontar isso, ele conta 3 parábolas. Primeiro, a parábola, de acordo com como se diz, parábola era um método rabínico usado para dizer verdades profundas. Como não tinha condição de dizer de outra maneira, contava, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que as parábolas, elas são como as janelas de uma casa. Elas servem para introduzir luz para o interior dela. Então, Jesus contava a parábola para arejar a mente das pessoas e fazer as pessoas entender o que ele ia dizer. Então, para confrontar a malignidade do coração dos fariseus, ele conta 3 parábolas. A primeira parábola que ele conta, está nesse texto, é a parábola da ovelha perdida, com uma ênfase no valor que tem uma vida diante de Deus. Ele conta aí, um homem tinha 100 ovelhas, e aí de repente ele percebeu que das 100 desapareceu uma. E o que ele faz? Ele deixa as 99 a ermo no deserto, e sai, empenha todo o seu esforço na tentativa de encontrar a ovelha que se perdeu. E aí não tem hora de comida, não tem hora de dormir, não tem hora de descanso, porque a única vontade dele é encontrar a ovelha que havia se desgarrado do rebanho. E aí, depois de uma procura bem longa, bem capciosa, depois de um longo esforço, ele encontra a ovelha que está machucada, que está ferida, põe ela, bota no ombro, unta azeite nas suas feridas, cuida da ovelha doente e traz de volta para o abrigo. E aí junta todo mundo lá, os seus companheiros, os outros beduínos que estão cuidando de ovelha, e faz uma festa, porque ele diz: essa ovelha estava perdida e foi achada. E ao contar esta parábola, todo mundo, seus ouvintes que estão ouvindo a parábola, estão entendendo, porque a maioria daquele pessoal também eram do ramo pastoril. Então ele entende que o que Jesus está contando é isso mesmo, é um Deus eterno que ama pessoas, que gosta de pessoas e que não tem prazer de que ninguém se afaste do aprisco. Nunca houve em Deus esse sentimento. Até a ira de Deus é banhada por sua misericórdia. Isso aqui é loucura em Deus. Como é que um Deus que não precisa de nada, que a Bíblia diz que nem os céus dos céus o pode conter, pode investir em seres humanos como nós? E olha que nós temos dado muito trabalho para Deus, mas Deus continua o tempo todo paciente, misericordioso, esperando que o homem dê meia volta, arrependa-se, para que comece um grande e poderoso projeto de transformação e mudança. A segunda parábola que ele conta para confrontar a malignidade do coração dos fariseus é a parábola da dracma perdida, com uma ênfase nos valores morais perdidos dentro de casa. Ele conta a história de uma mulher fictícia que tinha algumas moedas e aí perdeu uma delas. E aí, preocupada com a perda da moeda, ela acende a candeia e varre a casa por tudo quanto é recôndito e não descansa até enquanto não encontra a dracma perdida. Tendo-a encontrado, ela chama as vizinhas e faz uma grande festa, porque ela diz: alegrem-se comigo, eu achei a dracma que estava perdida. A ênfase de Jesus aqui é sobre os valores morais perdidos dentro de casa. E diga-se de passagem, nós estamos vivendo essa realidade hoje. Não é à toa que tem muita gente que está debaixo do mesmo teto, mas são estranhos. Esposas que já não conseguem mais devoltar ao marido o mesmo voto de fidelidade e amor que disse no altar quando se casou. Inclusive, eu me lembro muito bem de uma fala do Ricardo Barbosa, o pastor lá da Igreja Presbiteriana em Brasília. Ele conta que um dia ele encontrou um membro da sua igreja que há praticamente 6 anos havia desaparecido da sua comunidade. Ele o encontra lá em São Paulo, numa conferência em Água de Lindóia. E ele vai cumprimentar o irmão, tanto tempo não lhe via, e o irmão, um rapaz novo, de 36 anos, olha para ele e diz: pastor, eu desapareci mesmo de lá, não deu conta nem de falar para o senhor que eu estava saindo de lá, eu estou morando em São Paulo há 6 anos. E o pastor disse para a sua ovelha: mas
O que aconteceu? Aí ele olha para o pastor e diz, pois é, pastor, o meu amor adoeceu. Ele está falando da esposa dele, um cara de 36 anos. Observa essa história. Ele diz assim, não, pastor, o meu amor adoeceu. Seu amor é a minha esposa. Logo que nós casamos, a minha esposa sofreu um ataque feroz, uma doença progressiva, e essa doença avançou de uma maneira tal que eu fui obrigado a largar o meu emprego e morar com ela aqui no hospital em São Paulo. Pastor, ela não ouve, ela não fala, ela não reage a estímulos, mas eu larguei o meu emprego, o hospital, a clínica até me deu uma cama para eu dormir do lado dela, eu leio a Bíblia para ela, eu canto, eu sei que ela não me ouve, mas eu estou lá. Aí aquele presbiteriano estremeceu e disse, ali estava na minha frente um homem cheio do Espírito Santo. A única maneira, a única coisa que faz o homem devotar a um homem novo como aquele, 36 anos, poderia ter suficiente razão para dizer e procurar aventuras sexuais em outro lugar, porque sua esposa estava doente, mas ele dizia, eu disse para você que eu te honraria até que a morte nos separava. Continuava devotando o mesmo amor. É disso que esta parábola fala. Valores morais perdidos dentro de casa. Sem falar em filhos, que não conseguem mais olhar para o papai e para a mamãe como os seus mentores maiores, que assumem uma postura rebelde, alheia à vontade da palavra de Deus. Mas todos nós sabemos qual é o resultado glorioso de quem entende o que a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. E a terceira parábola que Jesus contou para confrontar a malignidade dos corações dos fariseus foi a parábola mais conhecida, que é a parábola dos filhos pródigos. Estou dizendo dos filhos pródigos porque são dois. Um certo homem tinha 2 filhos. E aqui a abordagem, existe uma abordagem relativista e uma abordagem moralista. E as duas abordagens mostram para nós que são 2 maneiras do homem estar alienado de Deus. É um que está perdido fora de casa, outro está perdido dentro. A parábola conta que o menino mais novo um dia intentou sair da tutela do pai, e disse, pai, dá-me os bens que me cabem. E a primeira coisa que a gente observa quando Jesus começa a contar a parábola, é que os fariseus não ficaram muito à vontade quando ouviram ele contar aquela parábola. A princípio, parece que o menino bonzinho que fica em casa, simboliza os fariseus. O bad boy simbolizava, por exemplo, os gentios, que eram arredios à graça de Deus, que eram justamente os pecadores que estavam lá. Então, na cabeça dos fariseus, ficaram muito contentes, porque de todas as parábolas contadas por Jesus, não tem uma parábola que descreve de uma maneira mais gloriosa o amor glorioso de Deus para com o ser humano. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele então dividiu entre si os haveres. Diz a Escritura que o menino mais novo pegou os bens que seu pai lhe deu e partiu para uma terra distante. E a primeira pergunta que eu gostaria de levantar aqui para nós é, o que significa para um menino mais novo pedir a sua parte da herança? Ora, de acordo com a tradição, a herança só é passada quando o pai morre. O que o menino está dizendo? O menino está pedindo que ele morra logo. Eu quero a minha parte. Não me interessa se o senhor vai morrer hoje ou daqui a um ano, sei lá, quando eu quero a minha parte. E o que a parábola descreve é a malignidade do coração humano. O quanto o ser humano é perverso quando está imbuído do mal, quando vê apenas os seus próprios interesses. Não se sabe. Não se sabe até quando o pai insistiu com o menino para mudar de ideia contra aquele pedido absurdo, mas ele continuou insistindo que ele queria a sua parte da herança, até que o pai então dividiu para ele a sua parte e ele foi embora. E aí ele pega a sua parte da herança, vai embora para uma terra distante, e essa tentativa de ir para uma terra distante simboliza, é mais ou menos tudo aquilo que um ser humano quer fazer distante de Deus. Quase todo homem quer ir para longe. Se o homem pudesse banir a ideia da existência de Deus, faria isso. Não é à toa que Friedrich Nietzsche disse isso, que a ideia de Deus até o momento foi o maior atraso para a humanidade. Tanto disse isso que um dia escreveu nas paredes do metrô de New York, Deus está morto, assinado Friedrich. Diz que na cima da mesma escritura, dias depois, apareceu uma outra escritura dizendo, Friedrich está morto, assinado Deus. O homem tem tentado, se o homem pudesse banir Deus da história, faria isso. Recentemente eu li o livro do Richard Dawkins, O Delírio de Deus.
E que o Richard Dawkins diz é que Deus, na verdade, foi aquilo que os homens inventaram para poder dar vazão aos seus medos e alegrias. Agora, como diz o Gilbert Chesterton, em seu livro Ortodoxia, ele diz que a maior crise de um ateu é quando ele tem um senso de gratidão, mas não sabe a quem agradecer. Será que existe uma crise maior do que essa? O cara tem um senso de gratidão, mas ele não crê em nada. Ele vai agradecer quando? O único momento em que o ateu crê na existência de Deus é quando o avião entra em pânico. Minha irmã, ele grita na hora. Quando a morte mostra a carranga, todo mundo lembra, tem que ter alguém em cima que está com os controles na mão e ele vai fazer alguma coisa por mim. Graças a Deus que nós que somos cristãos sabemos muito bem, independentemente da situação que passamos, há um Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. A sua mão está estendida, a sua bondade e a sua misericórdia, elas duram para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Se Jesus não tivesse existido, não poderíamos tê-lo inventado. Não há possibilidade desses discípulos terem inventado um personagem da caricatura de Jesus. Não há possibilidade. Aqueles homens rudes, aqueles homens, na verdade, eles não queriam, quando escreveram os seus relatos históricos, eles não queriam pintar a imagem de um ídolo, de um grande herói. O que eles queriam era repassar para a posteridade o impacto glorioso daquela caminhada de 3 anos e meio, a tal ponto que a Bíblia Sagrada diz que um dos homens que mais se sentiu inútil na presença da grandiosidade de Jesus foi Pedro, o grande Pedro, que em dado momento, depois da pesca maravilhosa, ele chega perto de Jesus e diz: retira-te de mim, pois sou pecador. A presença, a santidade de Jesus, parece que ela faz assim tudo que é de ruim dentro de nós vir à tona. É como diz um provérbio em latim: vinitus veritas, no vinho está a verdade. Jesus, como a verdade encarnada diante dos homens, quase não há possibilidade do homem dizer absolutamente nada, pois a sua graça, a sua soberania profundamente entra nos âmagos da alma do ser humano, vai lá nos porões da alma, examina a alma e faz o homem se sentir indigno, necessitando da vida eterna. Um dos personagens históricos da Bíblia mais eminente, Zaqueu publicano. Quem nunca ouviu falar de Zaqueu? Tinha 3 problemas básicos para chegar perto de Jesus. O primeiro problema era a sua estatura, um homem pequeno. Lá no Nordeste se diz que a alegria de um baixinho quando acha um menor do que ele. Imagina a situação de Zaqueu. Ouviu falar de Jesus, ouviu falar da sua fama, ele disse: eu preciso ver esse homem. As informações que ele recebeu de Jesus já estavam borbulhando no seu coração há muito tempo. Mas ele tinha essa dificuldade. Quem é que vai abrir espaço para mim se eu disser que eu quero chegar perto desse homem? Ele rodeado de gente por todos os lados, ninguém ia abrir. A segunda dificuldade de Zaqueu era justamente a sua reputação. Ele era um cobrador de imposto. Todo mundo sabia o que significava ser um cobrador de imposto. É um traidor da própria nação, não é? E a outra era simplesmente a sua consciência acusada, acossada pela culpa. Mas aí ele tem uma ideia. Ele entendeu que Jesus ia descer para Jericó, e bem perto daquela estrada tinha um sicômoro alto. Ele disse: eu vou subir no sicômoro, quem sabe de lá eu consigo ver o Nazareno. E aí ele sobe no sicômoro e encontra o melhor lugar que ele pôde, ficou olhando na direção do caminho para ver se ele conseguia divisar Jesus. É impressionante quando Jesus chega bem debaixo da árvore, quem percebe quem primeiro é Jesus que ele subiu para ver Jesus, mas Jesus que o vê primeiro disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Naquela época não tinha iPhone, telefone, para ele pegar o telefone e ligar para a esposa. Quem sabe? Minha filha, prepara um lanche aí que eu estou levando Jesus, mais 12, pensa, mais 12 boca livre para um lanche. Não deu para fazer isso. Ele vai do jeito que está e oferece o que tem. E Jesus, tranquilo, na maior calma, entra na casa de Zaqueu, senta de acordo com senta naquela época, põe a comida, oferece de tudo. Até então Zaqueu não fala nada e nem Jesus. Você não vê Jesus pregando no texto. Até que em dado momento, no convívio da comunhão, porque compartilhar alimento para os antigos é chamar para comunhão, alguma coisa em Jesus mexeu profundamente a sensibilidade de Zaqueu. Ele olha para Jesus: Senhor, permite eu dar uma palavra, Senhor. Pô, não, Zaqueu, você está na sua casa, você tem toda a liberdade. Hoje eu decidi dar metade dos meus bens aos pobres.
Se eu defraudei alguém, eu vou restituir tantas vezes mais. Aí só então Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Aí a grande pergunta é: tem alguma coisa nesse Jesus de Nazaré que quando você olha para ele não tem como você mudar de Deus? Você até consegue mudar de igreja, mas eu duvido você mudar de Deus. Ele marca para sempre a nossa vida. Um dia ele me achou. Um dia ele me achou. No momento mais difícil da minha vida, ele me achou. E até hoje o meu desejo é fazer com que o maior número possível de pessoas saibam que ele está vivo e vivo para sempre. Que a sua palavra é a verdade. Que o evangelho é a alavanca que arranca o homem do calabouço do pecado e o issa para viver nas glórias eternas com o Pai, porque essa é a sua vontade. O texto termina dizendo que o menino foi embora, o outro ficou em casa cuidando da fazenda do pai, mas em dado momento acabou o dinheiro, acabou o que ele levou. E aí, acossado pela necessidade, precisando de emprego sem conhecer ninguém, acabou encontrando um homem que trabalhava, que criava porcos. E aí acabou conseguindo ir trabalhar lá nos chiqueiros, cuidando de porcos. E aí, à medida que ele dava comida para os porcos, ele sentia vontade, diante da tanta fome, da crise, de se alimentar das próprias alfarrobeiras que os porcos comiam. Aí é quando a ficha cai. Ele lembrou-se: mas o que eu estou fazendo aqui, gente? E a outra lição que a parábola nos ensina é: tudo muda, gente, a partir das decisões que a gente toma. As decisões que a gente toma agora no presente influenciam o nosso futuro. Graças a Deus que nós tomamos uma decisão. Ele levanta, ele muda o pensamento e diz: eu vou voltar para casa. Aí ele arma todo um argumento para derrubar o pai. Eu vou tocar a sensibilidade do meu pai, vou chegar diante dele: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me o menos como dos teus trabalhadores. Ele arma um argumento e volta para casa. Enquanto isso, ele não se dá conta. E todos os dias é o pai que consulta para a estrada, na esperança de que aquele menino recobre o juízo e volte para casa. E ele está lá, e ele já guardou o novilho cevado. Não é um novilho qualquer, é o novilho. Mandou separar dos demais e engorde esse bichinho aqui, porque quando esse menino chegar, nós vamos fazer uma festa. Não sei se você percebeu, mas tudo que envolve Jesus termina em samba. Tudo termina em festa. Por isso que a Bíblia diz que lá no inferno a única música que se toca é choro e ranger de dente. No céu é glória, é bendito o nome do Senhor, louvado seja o Cordeiro para sempre. No Apocalipse está dito que as testemunhas, os 12 anciãos, todos com coroa na cabeça, chegam diante de sua majestade o Cordeiro, tira a coroa e deposita aos seus pés, e diz: bendito é o Cordeiro que foi morto, e para Deus comprou todos os povos, e nações e línguas com o seu sangue, porque ninguém pode usar coroa na presença daquele que é maior do que tudo, porque Ele a todos é superior. A palavra de Deus termina dizendo que o menino vinha ainda longe quando é o seu pai que o vê de novo. Veja só, isso aí é a graça preveniente. A graça que estabelece que antes que o homem vá de encontro a Deus, Deus já estava procurando por esse homem há muito tempo. E o pai corre na direção do filho, e o abraça, e o beija, e celebra o retorno. E quando ele está celebrando, o filho está contando a história esfarrapada que ele arranjou. Pai, pequei contra o céu, mas o pai não está nem aí porque ele diz. Porque para Deus os nossos problemas, nossos pecados não são problema para Deus. Nossos fracassos não são nenhum problema para Deus. O que é problema para Deus é a nossa tentativa de fuga. Na hora que o homem dá a meia volta, para e diz: Senhor, até aqui eu andei assim, mas agora eu quero andar correto. Tudo começa a mudar, porque Jesus toma as rédeas da situação e muda para sempre uma vida. Fiquem de pé todos, por favor, em nome do Senhor Jesus. E aí a parábola, depois de tudo isso, o novilho cevado é abatido e a festa começa. O dono da fazenda, que ali protagoniza Deus, né? Chega, manda: tá todo mundo de folga daqui para frente, vamos comemorar, porque esse menino estava morto e reviveu, estava perdido, e a festa está rolando, os músicos estão tocando, está todo mundo alegre. É quando chega o menino bonzinho,
Aí os fariseus não ficaram contentes nadinha nessa parte. O menino bonzinho chegou e disse: oxe, quem está aniversariando aí hoje? Alguém disse: não, não é festa, não é aniversário não, é porque teu irmão que tinha ido embora voltou. E aí, ele aumentou a riqueza? Como é que é? Dobrou? Não, ele voltou pior do que ele foi. Aí, em vez dele se unir com os demais para ir para a festa, irmão, a parábola, na verdade, o filho que ficou em casa é pior do que o que foi, né? Mas o protagonista da parábola do filho pródigo é o pai. Porque é ele que sai para buscar um que está voltando arrependido e tem que sair da festa para reconciliar o outro que não quer entrar. Essa é a imagem de Deus. Ele não somente vai buscar pecadores lá fora, mas está reconciliando aqui uns com os outros, dizendo: gente, não é por aí, vamos acertar o caminho porque eu estou voltando. É isso, é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Aleluia, aleluia. Você quer aplaudi-lo, pode aplaudi-lo. Ele é glorioso, bendito, bendito seja o seu nome para sempre. Ele reconcilia o outro e a festa começa. Meu amigo, eu não sei como foi que você chegou aqui essa noite. Pode ser que você chegou aqui no estado do filho pródigo, todo esfarrapado. Quem sabe você já pôs uma lápide no teu túmulo: aqui jaz os meus sonhos. Eu te apresento hoje um Deus que é perito em ressuscitar sonhos. Ele está presente aqui. Por alguma razão, esse Deus das Escrituras, ele dá uma palavra e o mundo se move. Ele chama à existência as coisas que não existiam. Ele manda e até os demônios têm que bater continência diante dele, porque ele é maravilhoso. O seu nome está acima de todo nome. E essa noite ele marcou um encontro contigo. Vem agora, Jesus. Onde é que tem uma pessoa nessa noite que ouviu a mensagem do Evangelho, que creu na palavra do Evangelho, que acredita no poder glorioso, libertador de Jesus de Nazaré? Esse é o momento que Ele está te chamando aqui. Venha a Ele essa noite, venha onde você estiver, venha aqui à frente, iremos orar por você, e você irá encontrá-lo e viver com Ele uma vida plena de alegria e de felicidades. Ele está presente aqui, falando comigo e com você. Onde é que está uma pessoa? Olha ao seu lado uma pessoa aí. Convide essa pessoa para vir aqui receber Jesus como Salvador. Jesus te ama, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar a tua história. Ele pode entrar na tua casa hoje e mudar completamente o rumo da tua história, porque essa é a missão de Jesus Cristo. Vem à frente. Venha a primeira pessoa para Jesus. Jesus te chama, Ele te ama, Ele deseja transformar a tua vida, Ele quer salvar-te, Ele quer mudar os rumos da tua história nesta noite maravilhosa. Venha, Jesus, que Deus a todos abençoe. Pastor Samuel.